Olá, olá! Voltamos com o Potência Limitada. Fechamos o mês de março, o mês da mulher. Tivemos convidadas excepcionais, mas o nosso maior convidado, o excepcional de verdade, é você aí que nos acompanha, que tem dado um feedback não só nas nossas redes sociais, mas quando nos encontra a mim, encontra o Ricardo, tá passando aí, dando feedback no sentido que a gente pode melhorar, de convidados que a gente pode trazer. E hoje, um convidado especialíssimo, mais uma vez para falar da importância de cuidarmos da saúde, mas eu vou destacar aqui a importância que esse profissional tem no mindset, no seu dia a dia, o mindset do cuidado da sua inteligência emocional. E aí, Ricardo? Exatamente, Rafael. Esse convidado, que é garotinho para os íntimos, mas garotinho só na estatura, porque, cara, o cara é brabo. É um Ele monstro. é gigante, um monstro na competência, cara. Quando a gente fala de disciplina, de persistência, de conhecimento... Você lembra do cara. Muito estudioso, muito compenetrado. E é o que vai trazer insight para vocês, né? Pessoal que nos segue, nossa audiência, que nos dá feedback, que aumenta, a gente só quer o melhor para vocês aqui. Então, pega aí, como eu sempre falo, sempre bloco de notas, celular, e vamos anotar os insights. Antes do transbordo, aquele nosso agradecimento especial, Fábio Melo Boutique, que nos veste, nos deixa lindos. Não concordo com a teoria do despiorado, concordo com a teoria dos lindos. Fábio, mais uma vez, querido, um abraço para você, Paulo Marcelo Caveira, que estão sempre cuidando aqui da nossa imagem. E você que está nos acompanhando, é daqui de Barra Mansa, não deixe de visitar a loja nova aqui na Rua São Sebastião. Novíssima. Incrível, um ambiente de primeira linha. Você vai ser muito bem tratado, por óbvio, e vai ter roupas de qualidade para homens e para mulheres. Boa. Fechou? Fechadíssimo. Bora para frente? Bora. Igor Mendonça, seja bem-vindo, querido. Pô, muito obrigado. Obrigado pela apresentação, né? Espero poder retribuir à altura, porque falaram bastante, então eu vou tentar trazer, como sempre no meu dia a dia aqui, trazer o melhor para todo mundo aí. Ô Igor, eu sempre tive essa visão sua de um cara muito estudioso. Porque quando eu acompanhava o início do seu trabalho, a gente tem uma idade parecida, apesar de você ser mais novo que eu um pouco, eu sempre reparei que você era um cara muito detalhista quando estava instruindo os seus alunos e tal. Então, acho que você vai ter muita coisa a contribuir aqui. Mas para a gente começar, conta um pouquinho quem é o Igor Mendonça, né, o que você faz, como você chegou até aqui. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória aí. Show de bola. Cara, eu sou graduado me graduei em 2011, então já são mais de 10 anos atuando na área, né? E sempre atuando na área do treinamento de força. Para quem não sabe, esse é o nome técnico da musculação, treinamento resistido, contra resistência, algo que te gere algum desconforto para realizar. Adoro isso, cara. Que é o exercício. Isso daí, tá vendo? Olha o flow já começando. Pode começar a anotar aí, galera. Esse negócio de zona de conforto, então... Esse é o pior lugar. Então, cara, trabalho com a musculação, né? Já trabalhei com gestante, já trabalhei com crianças e adolescentes, que foi um grande desafio para mim, né? Hoje eles estão aí entre 25 e 26 anos. Foram meus 3 primeiros alunos adolescentes, inclusive depois o meu TCC da pós-graduação foi treinamento de força para crianças e adolescentes, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente ainda tem um embate ainda com muita gente acreditando que não se pode fazer, mas isso é mito, né? Se pode fazer sim, em todas as idades, inclusive na idade de criança. Então... Cara, a musculação é minha vida, né? Eu sempre pratiquei esporte, sempre fui apaixonado por esporte, sou aquele cara maluco da educação física. Mas qual esporte? Vamos lá, deixa eu entender, assim, porque eu quero também depois entrar nisso, que a musculação, para alguns, é um troço meio chato. Mas é um esporte. Mas qual esporte que você praticava antes? Cara, então, antes, esportes... Beach tênis, não? Não, sem beach tênis. Beach tênis é muito Nem novo. existia, né? Nem existia. Cara, os desportos de escola, né? Voleibol, handball, futsal, futebol. Mas assim, sabe aquele cara maluco por educação física, pela aula de educação física? Desde novo você já curtiu? Fisiologia, desde muito novo. Desenvolvimento, célula ali, desde músculo. muito novo. A professora pegou a chave do almoxerifado, quem que tá lá pra pegar? Era eu. Igor Mendonça. Professora, cara, vou te ajudar pra guardar, pra pegar, enfim. Bacana, cara, não sabia disso não. E aí, cara,
eu falei, cara, não tem outra profissão educação física. E aí, dentro, né, da graduação da educação física, cara, acredito que no primeiro ano eu já comecei a direcionar a minha área de atuação, que hoje é a área da musculação, a área de personal trainer. Hoje não, na verdade sempre foi, depois que você formou, ou Sempre. você flutuou em Não, alguma... nada. Você flutuou aí nos alunos, né? Como Cara, você falou aí, um isso, adolescente, uma gestante. E o público diferente, mas todos trabalhando com a musculação. Acho que a única coisa que eu fiz fora foram os estágios obrigatórios que a gente tinha que cumprir. Então ali eu conheci, cara, trabalho com idosos, eu conheci escola que a gente teve. Então assim, hoje muita gente fala, pô, eu sou educador físico. Cara, eu acredito muito que, assim, hoje eu tenho as duas formações, né? Para quem não sabe, tem a formação em licenciatura, que é para a área escolar, e a formação em educação física bacharel, que é para atuar na área fitness, em clubes, academias, treinador de futebol, por exemplo. Mas a minha formação é professor e depois eu fiz a formação em bacharel. Então, assim, cara... qual que é a sua profissão? Cara, eu sou professor de educação física. Boa. A minha área de atuação é personal trainer. Porque, assim, o que a gente faz dentro da academia, o que eu faço é ensinar. Então, para você ensinar, você tem que ter alguma formação em licenciatura. Claro. Né? Porque ali está todos os princípios de ensinamento. Né? Como é que vai ser esse ensinamento? A progressão... É legal ele mencionar isso. demais. Não sei se você lembra, Educador, Ricardo, disso, cara. que isso Todo já deu viés da educação. muito bafafá, né? Já. Não sei como é que tá hoje em dia, mas eu lembro de alguns anos atrás ter um conselho, né? O conselho estava fazendo as verificações de quem era realmente graduado para poder estar ali. Isso. Né? E antigamente era a pessoa saía com formação plena, né? Era licenciatura plena. Hoje o curso está dividido. Você pode entrar para se formar só em bacharel ou para se formar só em licenciatura. Entendeu? É mais ou menos isso. Mas e aí, como isso. que começou assim? Formou e aí você já estava fazendo estágio nas academias, ali embalou. Já, direto, como cara. um funcionário CLT ou você já vislumbrava ser um personal trainer autônomo, trabalhando diretamente com o seu cliente? Cara, diretamente. Só que a gente precisa passar pelo salão de musculação, né, cara? É muito importante, né? Por quê? Porque ali você vai lidar com todo tipo de público, né? Cara, com a mãe, com o metalúrgico, com a criança, com o obeso, com o idoso, né? Às vezes com gestante. Então ali, cara, é o seu laboratório. E ali você vai designando, né, o teu público-alvo. E aí, a partir daquilo ali, estudar em cima daquilo ali. Porque, assim, cara... o estudo ele tem que ser constante, né? Principalmente quando se trata de ser humano, né? Então, coisas que eu estudei na minha graduação Já não evoluiu, se faz né? mais, para você ter ideia. Não se faz mais. E voltando no passado, Igor, é importante destacar, cara, que, porra, você se formou em 2011? 2011. 2011, cara, ele já tinha o viés de educador e de querer ser personal. Hoje, poxa, é fácil falar quem quer sair da academia e virar personal. Hoje tem Mais muito, comum, mas imagina ficou lá mais... atrás, cara, no que não era. Ele já tinha esse viés, esse gosto, essa paixão. Ele já tinha o ser. Vamos voltar na pirâmide ou não? Não sei. Eu acho que todo episódio a gente tem que beliscar a pirâmide, porque é o que realmente cria uma base e direciona a criatura para poder ter uma prosperidade, ter um transbordo. E o seu caso, que eu acho também muito interessante, é o quê? Que você lida com pessoas o tempo todo. E aí você precisa ter um nível de inteligência emocional gigantesco. Por quê? Porque as suas alunas chegam lá sempre bem-humoradas? Não, com certeza Elas não. têm o ciclo menstrual, elas estão cansadas, e filho, marido. Isso que eu estou falando só das mulheres. E os homens? Chegam lá, um empresário igual o Ricardo, que eu sei que, né, vocês treinam junto. Às vezes está com horário corrido, tem que não sei o quê, vai para Angra, do escritório. Então você acaba lidando e absorvendo essa energia do dia a dia do seu público. Com certeza. Cara, isso, por isso que eu falo, né? Se você ter só a formação da área fitness, nessa hora você vai ficar com um pouco os braços atados, né, cara? Como é que eu vou influenciar de forma positiva? Mas o que eu tenho para agregar? Cara, o dia não tá bom, mas... Que seja, às vezes, você se blindar. Exato. Porque, às vezes, você também não tá num dia legal. Às vezes, você teve lá um
um arranca-rabo com a esposa, uma Lógico. divergência, a sua filha pode estar gripadinha, doente, que você está com a cabeça, né, preocupada, fora ali do trabalho, como todo ser humano. Claro. Então tem dia que você precisa se blindar, e aí a inteligência emocional, ela faz toda a diferença nisso daí. Porque quantos alunos você atende por dia, em média? Não, Cara, em média de 8 a 10 alunos por são dia. 8 De forma personalidades presencial, fora diferentes. o suporte da consultoria, né? Calma que a gente vai chegar lá. Porque essa parte do presencial é a parte que você fica ali 45 minutos, Sim. pelo menos, direto com a pessoa ali, né? É direto. Não só fazendo o seu trabalho, mas rola um diálogo, às vezes a pessoa desabafa alguma coisa. Aí você tem que ser um pouco de psicólogo. Com certeza. O advogado também tem muito isso, né? A pessoa traz ali o problema e ela quer Na contabilidade também. passar um pouco do sentimento dela. Uhum. E não ficar ali só na questão da legislação, ou da contabilidade, ou da educação física. Exato. Como é que você faz para poder ter esse jogo de cintura aí dentro da inteligência emocional? Cara, então, lá atrás, eu era, tipo assim, era muito radical, digamos assim, né? A partir do momento que você vai fazendo, você vai tendo experiência, né? Mas radical A no gente- quê? Como Cara, assim? radical de, tipo assim, ser muito rígido, né? Muito, a minha, hoje talvez, eu ainda cobro, lógico, só que hoje eu tenho uma cabeça muito mais aberta porque eu procuro entender o meio e procuro entender o que a pessoa fez até chegar na aula, né? E hoje né? Então, assim, por isso a gente precisa conhecer o nosso aluno, né? Saber quem aquele aluno é, né? Os familiares, se aquela mulher é mãe, se aquele cara é pai, né? A questão de várias funções, né? Igual o Ricardo, cara, hoje saindo com o Gabriel, leva pra cá, leva pra lá, enfim, às vezes chega no final de semana. Então, assim, cara, hoje eu sou um cara, digamos assim, um cara mais brando, né? Tem mais tato, né? Exato. Então, assim, hoje eu consigo entender um problema, entendeu? Uhum. E eu falo com os meus alunos, cara, tá tudo bem, né? Hoje, só de você estar aqui, então a gente vai fazer o teu melhor. Então, se eu precisar reduzir a carga, eu vou reduzir. Se eu precisar tirar um exercício, tirar uma série, eu vou tirar. Então, assim, essa Então- sua rigidez, usando o termo que você falava, era pro atleta ali, o seu aluno, cumprir com aquele que você programou. E Cara, às vezes ele não estava conseguindo. Acho que é a É, performance, mais ou menos né, dentro Igor? disso. É o resultado, é a performance, isso a qualquer custo, né? Não, eu consegui entender isso muito bem, porque eu tenho esse viés esportivo de atleta mesmo, né? A gente estava conversando aqui antes e tal. Mas, às vezes, o seu aluno não tem. Exato. E ele não quer ser um atleta, ele não quer correr uma maratona, ele não quer se fortalecer para bodybuilder, né? disputar para praticar algum outro esporte. Às vezes é um cara que joga bola, joga beach tennis, ele está ali pedindo o seu auxílio de fortalecimento. Não, às vezes a pessoa só quer manter um nível de saúde. isso. Acontece. E eu falo muito com todos os meus alunos, né? A questão de ser um conselheiro. Por quê? Né, aí a gente volta na questão, né, igual eu falo com o Ricardo, né, que quem fala muito isso é o Bernardinho, né? Que um líder jamais vai cobrar o que ele não faz. Então eu cobro e eu aplico em mim, né? Se eu vou falar com você sobre dieta, é porque eu faço há mais de 10 anos. Se eu vou falar para você que é possível fazer 30 minutos de cardio e depois um treino de força, é porque eu já fiz. Então, assim, conversar com eles aconselhando, igual eu falo para todo mundo, cara, né, a gente pode mudar o plantio, a colheita não. Se você quer morango, você tem que plantar morango. Então, assim, cara, eu quero ter 15% de gordura. Eu sei o que precisa ser feito para alcançar 15%. Então, não tenha o objetivo 3 vezes maior do que a sua disciplina, que a conta não vai fechar. É melhor que a sua disciplina seja muito maior que o seu objetivo, que eu acho que você vai evitar frustrações. Você vai ter o tempo inteiro comemorando pequenas conquistas, mas só que isso não é algo comum do ser humano, né? O objetivo é estar sempre muito Anotou maior. aí, galera? Anotou aí? Essa vai dar Liderança corte. pelo exemplo. Liderança pelo exemplo. Só ensina quem faz. Falei, gente. Você vai colher exatamente O que você, da semente que que você você está plantando. É isso aí, cara. Mas é isso. Não Cara, tem. eu tô- Não é, tá vendo? Não é fórmula mágica. Não é. Não tem. Mas vamos voltar um pouco na questão da rigidez aí. O mundo tá meio chato hoje com isso, não tá? Eu entendi que você teve que lapidar ali, isso faz parte. Porque às vezes o ritmo do outro não é o ritmo nosso. Mas olha só, se você for mole, vamos colocar esse termo, se você for. Que resultado que o seu atleta, o seu aluno vai ter? Cara, exato. E assim, a gente é muito do nosso meio, né, Rafael? A gente fala muito, eu sempre falei isso com o Ricardo. Cara, se você tá com pessoas que
tudo pouco tá ok, igual eu falo para as meninas, cara, hoje eu fui na academia, tava muito cansada, fiz só esteira. Aí você tá com uma amiga, às vezes, que não vai à academia. Amiga, tá ótimo. Hoje eu acabei comendo uma barra de chocolate. Mas você fez dieta durante o dia? Então tá bom. Então, assim, com quem que você tá? Que pitaco, né? A pessoa não tem nem noção de nada. Mas... Exato. Não. Então tá bom. Então, assim, é o que eu falo. Cara, hoje eu acordo entre 4h45 e às vezes alguns dias 4h40. Cara, as pessoas que eu sigo, que eu leio e que eu ouço, acordam mais cedo que eu. Uhum. Então você começa a conviver... O pessoal que tá aí atrás nos bastidores aí, ó. A marretada tá valendo. Lá de cá todo mundo acorda 5, hein? O meu é 4h59. Então assim, aí, cara, você fala, nossa, o que é isso? Eu falo, cara, quem que você tá assistindo? Né? Qual é o seu exemplo? O seu exemplo, assim, você tem que buscar pessoas melhores que você, né? Que já chegaram naquele lugar que você almeja. O exemplo arrasta, não tem jeito, cara. Exato. É como se, você vai num cardiologista e o cara é fumante. A gente tem um caso icônico aqui na cidade, um cardiologista que tinha um apelido de Fumaça, que não tinha nada a ver com a fumaça em si. O Fumaça era por conta de um jogador de futebol que ele gostava muito quando era criança e ficou fumacinha, fumacinha, fumaça. E aquele apelido ficou durante muitos anos. O cardiologista, ele não fuma, ele não bebe, nunca mexeu com nada errado. Chegou a um determinado ponto da vida dele e falou, cara, mas esse apelido não tá legal. E aí ele batalhou para tirar. Alguns ainda penteiam a cabeça dele e chamam ele de Fumaça, mas... Por quê? Porque não condiz. Então, assim, você está falando alguma coisa para o seu aluno, para o seu paciente, para o seu cliente. Isso. Olha, você tem que recolher os impostos aqui, lá, o contador, mas o seu tá no cambalacho. Não tem jeito. Isso vem na nossa área, né, na área fitness hoje, vira e mexe pipoca alguma coisa em rede social, né? Falando sobre, você consultaria com um nutricionista com sobrepeso. Você treinaria com um treinador que não faz musculação. E assim, cara, a gente mora no interior, né? E eu falo pra todo mundo isso. Tem coisas aqui dentro do interior que se você levar esse cara pra capital, ele passaria fome. Que é a questão de não treinar. Você dificilmente vai encontrar um treinador nas grandes redes de academia que não treina, cara. Né? E aquilo ali, isso não é um diferencial. Né? Você precisa fazer. Igual assim, quando eu falo que o cara às vezes está acima do peso, cara, eu não tô... colocando em questão o conhecimento desse cara, mas eu estou colocando em questão os hábitos de vida dele. O exemplo, pô. Para ele estar acima do peso, ele não leva uma vida saudável. Tem a questão do exemplo, o exemplo arrasta. E tem a questão, a gente acabou de falar do Fábio ali da loja. Ele montou uma loja, fez um investimento, ele e o Paulo Marcelo, a loja tá linda. Ambiente, né? Você vai ver a vitrine do cara, tá ali, pô, pra mulher passar, ver um vestido, ver uma roupa, nós homens, falamos, poxa, que maneiro aquele sapato ali e tal. Pra quê? Pra ele poder vender. Então, eu entendo que isso, além do exemplo arrasta, tem a questão da vitrine. Como é que é a sua vitrine? Você tá vivendo o que você vende? Então, é uma crítica às vezes dura, porque a gente também não sabe qual é o dilema de cada um no seu dia a dia. Mas é uma coisa a se pensar, e aí você jogando para um macro aí de grandes cidades, a situação fica um pouco mais complicada. É a gestão da imagem sendo totalmente intencional. É o que a gente já conversou aqui. Não tem jeito, cara. É difícil, assim, você não está colocando em questão o conhecimento, mas assim, cara, como que você vai falar com uma pessoa que é importante que ela fique um mês sem ingerir álcool? Se você todo final de semana bebe. Né? Posta na rede social, tá lá. Né? Você nunca vai comer. Cara, lógico que vai. Você vai ter o seu momento com a sua esposa, com seus filhos, cara. Você vai levar os seus filhos, cara. Mas assim... sem mimimi, né? Aquilo ali não... O erro não pode virar regra. Né? Os acertos, eles precisam estar muito maiores dentro da sua rotina. Igor, e você, cara, né? No meu ponto de vista, você não tem como fugir essa linha de raciocínio. Por quê? Porque as pessoas te buscam para ter resultado. Lógico. Ele tem que mesmo que seja um resultado de bem-estar. Olha, eu não tenho nenhum objetivo físico, eu não quero virar isso, aquilo, outro, mas eu quero ter uma coluna, né, que eu não sinto a dor e tal. É um objetivo. Você precisa entregar aquilo ali. Se a pessoa não tiver o comprometimento... Vamos puxar aqui, eu quero puxar. Vamos entrar num assunto aqui que a gente sempre traz crença, né? Crença tem que ser provada. Se tem uma crença limitante, você tem que provar ela contra com fato, certo? E eu tinha uma crença... E a polêmica? Que eu comprovei com fato mesmo.
Que é crença totalmente limitante, e eu vou mostrar que é limitante tanto para a pessoa, seja ela empresária ou não. Se empresária, então nem ponho, não falo mais nada, que com certeza musculação é chato, ir para academia é chato, aí o cara não sai da zona de conforto, quer ficar lá quietinho. E aí, Igor? Cara, vamos lá. Eu acho assim, qual é a importância da musculação hoje? Cara, talvez hoje ela seja a modalidade mais importante do mundo e hoje sendo sugerida por médicos. Então, assim, cara, quando a gente fala de musculação, a gente está falando da prevenção do estado fisiológico que a gente vai entrar. Qual que é o estado fisiológico? Cara, é o destino. Então, eu acredito, cara, que a musculação, eu vou até uma expressão forte, mas a musculação, para mim, ela é um antidestino. Por quê? Qual é o destino do ser humano? Cara, a osteopenia, né, a sarcopenia e a dinapenia. Traduz. Vamos lá. O que é? A osteopenia seria a perda de densidade mineral óssea. Os nossos ossos eles vão ficar ocos e mais leves. Por isso, a probabilidade de tombos e fraturas, né? A gente vai ter uma sarcopenia, que é a perda de massa muscular ao longo da vida. E por último, agora sendo citado por muitos na literatura, que é a dinapenia, que é a perda de força muscular. Cara, como que eu vou retardar esse processo? Com todo respeito para quem pratica aeróbico, tá? Mas o aeróbico não vai trazer essas funções de volta. Principalmente se tratando de força muscular, né? E como a gente sabe, cara, a gente usa força desde os anos iniciais de vida. Quando a gente começa a sair da posição de 4 apoios para a posição de 2 apoios. Quando a gente começa a ir no piniquinho sozinho e levantar. Quando a gente senta, levanta, entra num carro, sai, pega um filho, pega uma sacola. Isso é força muscular. E ela vai diminuir. Como que eu faço para que isso não aconteça no decorrer do normal? Cara, eu preciso fazer força. Eu vi alguns cortes de podcast, os profissionais falando sobre a importância de malhar pernas. Uhum. Onde você vai estruturar, né? Já associando treinos de inferiores à longevidade. Eu não sei se você viu quem treina perna morre menos. Quem treina perna... Você viu isso? E assim... Isso é verdade, então. É verdade. Cara, muitos estudos ficaram... muita coisa não era tão evidente. Hoje ficou muito evidente. Quem faz musculação vive mais. Quem tem treino de... E agora estão associando, né, a questão do treino de força, né, com a liberação dos hormônios, né, com a associação a hipotálamo, né, que indivíduos que praticam treinamento de força têm um menor índice ou nem têm a probabilidade de ter Alzheimer. Olha que beleza. Então é outra associação numa doença muito mais legal dura, que eu né, acho que você pode também traduzir aqui e deixar isso transparente, que ninguém está falando aqui para a pessoa ser um atleta de fisiculturismo. Não, que às vezes parece isso. Não. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que é muito pelo contrário, né? Um atleta de fisiculturismo também, que a gente convive até razoável, ele vive o extremo. Que talvez igual o cara que é maratonista ou triatleta. É o extremo. Os extremos também, né, são prejudiciais. Exato. À saúde. Então a gente está falando de treinamento de força, do básico ali para você se desenvolver e ter uma longevidade. Sim. E aí a gente entra na questão do praticar, né? A questão dos profissionais que vão estar ao teu lado te acompanhando. Pergunta, que eu acho chato. Ele não me deixou falar ainda. Então, assim, cara... Mas vai calhar agora. Eu acredito, cara, que assim, a gente voltando lá, trazendo para a importância dela. Então a gente chega a um ponto, Rafael, que, cara, nós somos adultos, né? Então, assim, nem tudo que a gente faz é o que a gente gosta. A gente faz o que precisa ser feito, né, parceiro? Então, galera, é difícil? Cara, é difícil. Sim. Mas, assim, é o que eu falo, cara, ainda não deu, pô, vai 2 vezes. Cara, começou... Eu queria te perguntar isso. Sim, um número mais ou menos para poder a pessoa cumprir aí Cara, eu acredito. 2, 3 vezes por semana? Eu acredito que 2, 3 vezes por semana a pessoa já... Igor, e resultado estético, né? Que é o ponto principal. Cara, a gente tem que pensar um pouquinho mais a fundo, né? Pô, a gente pensando em exercício, cara, a gente pensa, numa
numa equalização ali de glicose, de pressão arterial, né, o seu dia a dia mais ativo, né, uma qualidade melhor no teu sono, né, o poder sair com o filho e brincar. Então, assim, são coisas do teu dia a dia de funcionalidade que, cara, a própria musculação vai te dar esse retorno. E a partir desse retorno, cara, pô, agora eu posso fazer 3. É igual dieta. Cara, você não consegue fazer, cara, mas tenta de segunda a sexta. Pô, você não consegue. Eu bebo 3 vezes por semana. Cara, a gente consegue reduzir isso para 1 vez por semana. Cara, e tudo é uma progressão. Você precisa fazer, repetir, fazer, repetir até. Eu acho que assim, aí a gente também sempre tá falando isso aqui. A criatura precisa modificar o mindset dela, ela precisa entender isso daí, ela precisa ter essa visão de longevidade, ela precisa entender o dia a dia. Olha o exemplo que você deu, para você poder conseguir brincar com seu filho. Porque às vezes você está com a coluna ruim, você não ajuda nem a sua mulher para botar uma criança para rotar, um bebezinho, a coluna dói. É um mindset, cara. É um mindset. Tudo começa ali. Que a gente vai ressignificar a crença que musculação é chata. Eu vou falar da musculação para mim. Eu não gosto de ir para academia. Não tenho prazer. Às vezes eu passo até de antipático. Você que tá me vendo aí, me encontra na academia, eu sou gente boa, cara. Só que eu ponho uma palestra aqui no meu ouvido e não quero conversar com ninguém. Para ele não é lugar de conversar, é lugar de entrar e sair rápido. Perfeito. Os meus 45 minutos ali, eu tenho que render ele para eu poder. Perfeito. Mas eu tenho ido 2, 3 vezes por semana, justamente por conta disso tudo que você falou. Eu estou nesse momento praticando um esporte de alta intensidade, então é impossível fazer a corrida e a bicicleta sem ter esse acompanhamento da musculação, porque lesiona mesmo, vou causar um prejuízo maior, mas o meu mindset é totalmente voltado. E mesmo eu não gostando, por exemplo, essa semana eu não pude ir. Por quê? Porque eu vou correr a maratona domingo, o treinador falou, cara, Rafael, vamos fazer só alongamento? Não estressa o músculo essa semana não e tal. Tô sentindo falta de ir pra academia, mesmo não gostando. Por quê? Porque o mindset muda, o organismo acostuma. Eu acho que é isso aí. Né, o organismo, os hormônios ali. Cara, assim, é o que a gente costuma dizer, o estado benéfico e metabólico que você entrega para o teu corpo é totalmente, cara, o sedentarismo. Você falou, é sono, do jeito que a gente alimentação, você tá mais bem disposto, você vai no banheiro bem. Postura. Do jeito que a gente Entendeu? associa. Então, são coisas fisiológicas, metabólicas. Os exercícios de força à longevidade, né? Ao mesmo tempo, a gente associa o sedentarismo ao aparecimento de doenças, né, cara? Né? Porque, assim, hoje o indivíduo sedentário, cara, metabolicamente, ele é um cara ruim, né? O funcionamento tá ruim. Por quê? Porque esse cara ele não pratica exercício, sedentário. Não desenvolve a máquina. Não desenvolve, exatamente. A gente foi feito para se movimentar, né, cara? Então, você acha que por exemplo, essa sensação que hoje eu sinto, quanto tempo se a pessoa fala assim, não, eu vou me dedicar aqui, eu vou 3 vezes por semana. Tá chovendo canivete, eu vou. Quanto tempo, mais ou menos, para ela poder sentir esse... Cara, uma pergunta muito vaga. Assim, eles falam até isso, né? Para você começar a reconhecer pra gente tentar incentivar uma rotina. Tá aí, mas eu acredito que esteja muito ligado ao que você vai fazer ao redor. Por exemplo, se você vai começar de forma leve, moderada ou intensa. Cara, eu quero começar, mas eu quero começar com tudo certo. Que seria isso? Cara, eu vou ao nutrólogo, eu vou no nutricionista e eu vou contratar um personal. Cara, pode ser que seja muita coisa? Pode, mas pode ser que seja um gatilho excepcional para essa pessoa nunca mais parar. Porque assim, quando você tem um acompanhamento de profissionais qualificados, digamos que talvez a gente pule algumas etapas. Né? Por quê? Porque você está sendo assistida de perto, cara. Coisa que às vezes a má qualidade do que vão te oferecer vai fazer com que você afaste da academia. E os maiores índices de desistência são nos 2 primeiros meses. E tem aquele negócio, não sei se eu vou falar uma bobagem, mas tem aquele negócio também, vai pagar um personal, vai gastar X, é caro. Mas pra você poder ir num restaurante japonês e deitar o braço lá, não, é barato. Né? Aquela balança do que é barato. Sim. Verdade, a academia é um investimento... É um investimento, igual eu falo, do conhecimento de pular etapas, não buscar atalhos, mas que realmente acontece quando você tem uma pessoa adequada do seu lado, seja no seu ramo de advocacia, seja no meu ramo, né, de gestão contábil de empresa, seja... Cara, no seu ramo, eu sou prova viva, entendeu? Que eu tinha essa crença limitante porque eu achava que musculação é chata.
Quando eu tive um profissional do meu lado, falando que é assim, é assado, muda a postura, malha assim, sente a diferença, olha o músculo, concentra. Cara, eu me apaixonei por musculação. Então, é o conhecimento. Ainda não cheguei nesse nível. Diferença. Mas então, porque falta o quê? Eu acho que falta o cara do seu lado, alguém mas te aí, abrir nesse caminho para mudar esse, o seu vou mindset. levar esse puxão de orelha que eu até levo em casa da Anne. Como eu tenho esse jeito assim eu quero ir para academia, não quero conversar, ali para mim, Rafael, não é um momento de confraternização, de encontro, não é um momento social nenhum. A minha cabeça, eu quero ir lá fazer o que eu preciso fazer, que é uma obrigação, né, faz parte de um programa na minha cabeça, e sair. E aí a questão do personal no meu dia a dia, dentro dessa equalização, ela não cabe hoje. Mas eu tenho uma situação de querer ser autodidata. Por exemplo, eu sempre reparei o Igor corrigindo as pessoas. Talvez a gente percebe na academia que a pessoa não está nem dando conta, ela está lá fazendo uns braços abertos, não, tem uma postura. Tá. Então eu sempre reparei isso e tento. E às vezes sou corrigido também pelo pessoal que trabalha na academia. Mas eu sempre me mantive curioso para isso. Eu sigo um monte de perfis aqui que ensinam treinamentos, ensinam um tipo de exercício. Achei essa semana um cara, ele passa um treinamento específico para atleta de mountain bike. Cara, eu achei fantástico o jeito que ele ensina lá. Então, eu sou muito curioso para essas informações. Não, mas é legal, cara. E assim, quem me acompanha, né, nas redes sociais, cara, vai ver que eu jamais vou citar duas palavrinhas, certo e errado. Né? Por quê? Porque a gente cai no princípio fisiológico, é o princípio da especificidade. Então, às vezes, você está vendo um cara fazendo um exercício de forma, por exemplo, muito rápida, cara, mas você não sabe o que aquele cara faz. Né? Esses dias, por exemplo, apareceu um cara fazendo uma rosca bíceps com 130 quilos. Ele não conseguia fazer, se movimentava com o tronco, enfim, ele era o campeão mundial de queda de braço. Quem que consegue segurar uma barra de 130 e ameaçar uma rosca bíceps? Só que foram ver, não sei o quê. Só que aí, né, essas informações jogadas, eu falei, cara, então assim, existe o que é para cada um, né? Cada esporte, às vezes, o cara às vezes é um saltador. Então você vai ver um cara fazendo, já até falei isso com o Ricardo, você vai ver um cara treinando potência na academia, que é algo muito raro aqui. Cara, o cara vai botar lá 40, 50 quilos, vai entrar numa máquina de agachamento e vai pular com 40 quilos de cada lado. Você vai falar, cara, esse cara vai se arrebentar. Aí você vai ver o cara é competidor do salto triplo. Então ele está treinando o específico para o esporte dele. É o que a gente sempre falei com o Ricardo, é muito específico. Por exemplo, né, os caras que fazem provas rápidas dentro do atletismo, 100 e 200 metros. Ou o cara da piscina, 50 e 100 metros. Cara, esse sistema... você gera energia sem a produção de oxigênio. Por exemplo, quando o Cielo foi campeão dos 50, campeão olímpico, ele não respirou. Se ele levanta a cabeça, provavelmente ele seria medalha de bronze. Pelos milésimos que eles perderiam. Assim é o Bolt, né? Quando foi campeão. Ele inspira, corre e solta o ar. Porque, cara, são 10 segundos de prova. Quem que não consegue ficar 10 segundos? Só que você está exercendo a força máxima. E eles falam... todo treino de potência, você tem que dar um intervalo muito grande. Porque se você der um intervalo curto, você não consegue melhorar a performance. Porque não dá tempo de você ressintetizar esse sistema que deu essa força inicial para você. Então ele precisa ser um treino longo. Por isso, raramente você vai ver alguém prescrevendo esse tipo de treino, né? Mas é muito específico. Que você tem que fazer com o seu cliente, com o seu aluno, é gigante, para entender qual que é o objetivo certinho, ver o que você vai fazer de maneira pormenorizada, porque... Exato. Não tem como você chegar lá às 6 horas da manhã na academia e falar, o treino de todo mundo hoje vai ser esse aqui. Não dá. E quando a gente se trata, muito pelo gênero, né, cara? Mulher, né? Eu já falei isso com o Ricardo. Eu já tive algumas procuras de casais, né? E assim, cara... Pra treinar no mesmo horário. Eu não dou aula para casais, né? Por quê, cara? Porque o teu objetivo dificilmente vai ser desenvolver glúteo. E o dela é glúteo. Então, assim, Rafael... para colocar você no supino reto. Bem que eu tô malhando o glúteo. Tem que malhar. Extensão de quadril, né? Você fica bunda mole e não consegue correr, não, cara. Exato. Você falou, cara, do estudo, poxa. Exato. Da longevidade que entra na perna, bumbum. Então, vamos assim, agachar, galera. Vamos agachar. Para eu te colocar na mesa do supino, falar, pô, são 3 de 10, e ir lá na sua esposa e acompanhar ela, cara, para mim isso não é aula de personal trainer.
O nome, cara, é uma aula personalizada, com acompanhamento, com correção, com Teria que ser ensinamento. uma coisa muito pareada de pra te objetivo e de força e tudo para Cara, poder dificilmente. utilizar o mesmo Isso vai ser aparelho, difícil, o mesmo cara. peso. Dificilmente. Cara, fica aí, faz tanto. Cara, você não precisa de mim pra alguém te mandar. Quando a gente correu o KPF na África e o Rominho, a gente fez um treino com personal e aí era assim, mas era o mesmo exercício, a mesma Exato. carga, O era objetivo carga era o baixa, mesmo, né, cara? o objetivo era o mesmo, Exato. o corpo nosso bem parecido, a Aham. diferença era a altura, o Rominho um pouco mais alto, mas Não, e às vezes tem pequenas mudanças que você não percebe, né? Às vezes ele encurtou um intervalo para um, encurtou um intervalo para outro. Às vezes um movimento que você tem grande facilidade O outro e ele não não tem. tinha, ele fez um ajuste, você não percebeu. Então, assim, isso é o feeling do professor, né? Do cara que sabe ensinar, do cara que tem progressão para fazer com que você chegue no movimento com excelência, né? Que eu acho que é o principal, né, cara? top. Top, top, top. Quer falar alguma coisa? Eu queria quero, contar uma vamos lá. história depois. Então conta que eu vou entrar na parte de gestão aqui. Essa questão da gente se preparar, né? E é uma coisa nova, ou não? Para vivermos uma fase idosa, uma fase da melhor idade, né, uma musculatura melhor. Isso são estudos que estão sendo comprovados há menos tempo. Certo? Estou falando isso, meu avô faleceu em 2019, com 87 anos, o meu avô tinha uma escoliose, ele já estava, sabe, bem assim, Bem ó, ele curvadinho. não conseguia dormir deitado. Uhum. Afastei do microfone só para mostrar. Ele já estava bem assim. Então, quando ele se sentiu mal, ele até me ligou, vem me buscar aqui e tal, estou evacuando sangue, estou vomitando e tal. E ele ficou internado ali, não aguentou, teve que entubar, enfim. E a gente não teve como fazer uma pesquisa a fundo para saber o que aconteceu. Então, a gente tem lá em casa um achismo de que essa postura dele, de alguma forma, algum osso forçou algum órgão, alguma coisa, e ali deu esse estouro, vou usar um termo, né, não técnico. E o meu avô, ele morava, né, do escritório uma distância de 2,5 km. Uhum. Então ele vinha de manhã, ele voltava em casa para almoçar, acabava o almoço, ele voltava para o escritório, ele caminhava uma média aí de 8 a 10 quilômetros. Isso. Então, a estrutura nossa lá de casa, esse DNA magro, então ele sempre foi muito magrinho. Agora, imagina se esse homem tivesse tido essa oportunidade, né, na juventude ou na fase madura dele, de ter fortalecido os órgãos, ter Exato. né, feito esse trabalho de academia, pô, Exato. de core, É o que a gente fala, o trabalho de força, né, cara? Porque assim, quando a gente fala de força, a gente está falando de sustentação, né? Músculos fortes são músculos protetores, né? E assim, existem alguns fisiologistas hoje, cara, pesquisadores monstros, né? Que afirmam que futuramente, provavelmente, o nosso músculo, ele é considerado um órgão, né, secretor, então ele vai regular tanto o metabolismo de lipídios, que é gordura, quanto o metabolismo de glicose, que é o que você ingere de açúcar, é o músculo que regula isso. Então, eles afirmam que daqui a alguns anos o músculo vai ser o órgão mais importante do corpo humano, à frente do coração e do cérebro, para você ter ideia. Então, quando a gente fala de força, a gente fala dessa proteção, né? A sua coluna tem músculos que inervam ela, né? Então, para você fazer, cara, qualquer tipo de atividade no seu dia, cara, em algum momento você vai usar força muscular. Com certeza. E aí, talvez, se ele tivesse entrado, tivesse tido essa sustentação, é igual a gente vê, cara, você vê às vezes médicos afirmando, o indivíduo entrou com um tanto de peso, teve uma doença muito rara, uma inflamação muito pesada, mas conseguiu sobreviver. E às vezes os caras afirmam, é porque esse cara era muito forte, senão ele não teria sobrevivido. Entendeu? Porque o cara, força e músculo, né? o cara tem para perder. O nosso corpo, ele tá o tempo inteiro fazendo coisas para que você se mantenha vivo. Então, quando você é exposto a uma inflamação muito pesada, por exemplo, cara, uma hepatite, um HIV, um câncer, o que ele faz? Ele quebra a proteína, ele usa o teu músculo como fonte de energia e preserva a tua gordura para te manter vivo. Então, dificilmente você vai ver um cara que tem algum tipo dessa doença musculoso. Porque o cara está em proteólise o tempo inteiro. Então a alimentação tem que ser muito balanceada. Hoje já estão vendo que, o cara fazendo um trabalho de quimioterapia, ele precisa sim fazer o treino de força.
para que ele estimule hormônios E como que as anabólicos. coisas vão mudando, os estudos estão chegando e a oportunidade está aí. Uhum. Da gente poder se inteirar disso, o pessoal que está acompanhando aí, o Igor está dando uma aula aqui pra Tá. gente da importância do exercício físico. Eu acho que a gente não pode mais ignorar isso. De jeito nenhum. Como é que Não é? ignora? Ainda mais essa musculação trazendo tantas benesses, né? Esse resultado, muitos estudos agora comprovando, né, Igor? A evolução dos estudos comprovando tudo que tinha, assim, que o pessoal tinha no achismo, né? Em Deus eu Isso, acredito. esse trago-me exemplo que eu tô números. falando do meu avô, Traz não é números. porque ele não estudo, acreditava, não. Porque não era, não teve contato, existia né? isso. Exato. Não existia, isso foi Exato. existir mais para A agora. questão que você falou sobre o seu treino, de escutar, de ser algo que você quer fazer e ir embora. Cara, na década de 70, Não o existia. Arnold já falava sobre isso. Que você precisa treinar pensando no seu músculo. E riram dele na época. Hoje se fala de conexão mente-músculo. Cara, dificilmente ele vai se desenvolver se você não tá pensando naquilo ali. Gente, é tudo. E o nível de claro. concentração, cara, como é Por que isso, você assim, faz um exercício sem se concentrar você naquilo tá- ali? E Tá muda, cara, trazendo muda aí o jogo. autores grandiosos da sua área. Essa parte do músculo ser, né, o órgão mais importante, até que o cérebro, eu até assustei, porque tudo tá aqui, Legal, cara. cara. Você não sabe. Mas um depende do outro. E Sim. o músculo, ele é considerado um cérebro também, o cérebro é considerado um músculo também. Então, cara, eu acredito muito nessa conexão, né? Porque assim, né? A conexão é muito rápida, né, cara? Eu vou pegar esse copo, eu não preciso ficar. Tipo assim, o meu cérebro já mandou o comando, a minha mão foi ali e pegou. Uhum. Né? Só que para o exercício, né, aí a gente entra na questão do desconfortável, né, sentir dor, queimação, cara, aí aquilo ali, ele tá muito associado ao teu nível de treinamento, ao que você conquistou de concentração. Cara, qual a diferença de um cara treinado para um cara destreinado? Cara, a concentração. Né? A concentração em se manter, talvez, num desconforto por mais repetições, coisa que o iniciante ainda não consegue fazer. Quando dói, ele para. Então ele se sabota, às vezes, num número de repetições, porque dói muito. Entendeu? Quando você pega grandes caras que foram, às vezes, atletas, eles falam, cara, a partir do momento que começava a doer, eu começava a contar. Aí você fala, cara, o cara começa a contar a partir da dor, né? O Muhammad Ali era um cara assim. Perguntaram pra ele, quantos abdominais você faz por dia? Ele falou, não sei, eu começo a contar a partir do momento que começa a doer. Então assim, sei lá, doía com quanto? 500, 1000? A gente tá falando de um boxeador, né? Uhum. Então Eu acredito muito nessa conexão de mente, uma mais Tudo, ainda cara. do que todas. É o espelho da vida, cara, é a Espírito, mente. Alma e corpo. Acabou. Alma, mente, corpo, musculação, longevidade. E o empresário precisa disso, Rafael. Tem tudo a ver, a questão da exposição ao desconforto, é o que acontece com o empreendedor, com o empresário, com o pai de família, com a mãe. Né? As mulheres nos encantaram aqui no mês passado, multifunções, né? Cuidando da casa, do marido, dos filhos, dos negócios. Então, e essa exposição ao desconforto é o que precisa acontecer. cara, é o crescimento, né? Eu acho que é o crescimento. Dificilmente você tava vai ouvindo conseguir um podcast, crescer sem... E aí o pessoal estava falando do livro do Napoleão Hill, e esse livro do Napoleão Hill, ele menciona muito o Henry Ford. E aí ele coloca que ele teve contato com o Henry Ford, assim, fizeram entrevistas e tal, e o Henry Ford falou para ele, cara, uma das coisas mais importantes é você ir além. Na hora que começar os problemas acontecerem, a situação é você ir além. Ou seja, na hora que começar a doer, começar a esquentar a cabeça, que a coisa está caminhando. Então, não persista nisso daí. Uhum. Você vê como que o esporte tem tudo a ver com o que a gente precisa reproduzir na vida, nos negócios. Com certeza. E a musculação traz isso, né, Rafa? A longevidade, tudo que o empresário quer que a empresa traga. A empresa nasce para ter continuidade, para perseverar no tempo dando lucro, certo? Então. Ô Igor, isso a pessoa tem que buscar, o empresário tem que buscar. Fazendo um link, tá, do profissional Igor Mendonça, e como um adendo ali com um mindset empresarial, tá? Uhum. Você, o nosso dia tem 24 horas, certo? E você quer atender muita gente, quer propagar essa educação, quer trazer essa longevidade, certo? Você não consegue atender mais do que 8, 10 pessoas no dia.
Sim. certo? Sim. Então, você vai ter que pensar em escalar o seu negócio, né? Multiplicar. Para você escalar, a gente tem 3 pilares, né? Da descentralização, de consultores vendedores e de uma oferta objetiva e clara. Se a gente pensar na descentralização, não de receita, mas sim de você delegar juntamente com consultores, e você tem um objetivo claro, você busca isso. Uhum. Eu sei, eu consumo isso, essa escala dele, esse fruto da escala dele, e é sensacional. Estou falando aqui da sua consultoria. Sim. Com essa consultoria, você conseguiu atingir mais, você aumentou certamente sua receita, você com certeza vai ter insights de você diversificar o seu produto, o que você entrega. Você já diversificou do físico para o online, Uhum. do online para o treinamento. Aí já vai descentralizando ainda mais. Então você está escalando o seu negócio. Isso é importante trazer para o pessoal que assiste o Potência Limitada, que aqui é potência em tudo quanto é canto. É na CPF e no CNPJ. Então manda lá. Como é que é a sua consultoria? Fala pra gente. Cara, Como é que ela começou? Como é que ela nasceu? Onde você sentiu o gap ali? Porra, vou montar isso, foi e tal. Na minha área, né, a gente já poderia fazer consultoria, né, diferente da nutrição, por exemplo, que era proibido, e a pandemia trouxe essa questão e o conselho entendeu que tinha que sim liberar, né, principalmente pela ansiedade, que as pessoas estavam vivendo, muito sobrepeso, né, muitas pessoas ansiosas dentro de casa. Então o nosso já era. Então assim, os profissionais que já fizeram isso antes, cara, eles estão extremamente bem. E alguns até abandonaram o presencial devido à receita, e o cara viu que não fazia mais sentido sair de casa. Então assim, cara, eu comecei a criar a minha consultoria em cima desses profissionais que eu já seguia. E, cara, foi, assim, muito bom pra mim, porque, cara, eu tô fazendo o que eu amo, né, o que eu decidi pra minha vida, isso é muito importante, e eu tenho a intenção, cara, de mudar e transformar vidas. Então, quando eu entendi que eu podia ir além da minha cidade, além do meu estado, hoje, por exemplo, alunos fora do país, né, brasileiros fora do país, isso foi muito importante, né, e me abriu portas, principalmente de receita e também às vezes, de poder estar um pouco mais em casa, né? A intenção, às vezes, eu tenho essa intenção, abandonar alguns horários presenciais para poder me dedicar um pouco mais à consultoria, para estar um pouco mais com a família, né? Que hoje é uma coisa que tá lá no topo, né? Então, assim, é uma coisa que veio só para somar e, assim, eu procuro sempre, você faz parte dela, tá o mais presente possível. Eu peço isso para as pessoas de longe, estar presente, porque estando presente eu consigo entregar um trabalho de maior excelência, eu consigo dividir as dores, consigo dividir as conquistas, e principalmente para esses alunos fora do país, né, cara? Uhum. Que às vezes estão com... Os profissionais às vezes são extremamente soberbos, principalmente na Europa. Eles têm um bloqueio muito grande de conseguir auxílio, conseguir a ajuda deles. Então é muito complicado. Então assim, eu vejo que, cara, é uma possibilidade gigantesca e que eu quero continuar e vou continuar e tentando sempre trazer o máximo de excelência possível, e foi um divisor assim para mim. Foi muito bom poder estar junto com essas pessoas hoje, provavelmente aí ativos. Cara, ativos eu tenho aí mais de 30 ou 40 alunos. Show, hein? Só da consultoria, Só da fora os consultoria. alunos Os presenciais. Isso é porque assim, tá em fase inicial, acredito. Sim, eu também, vai desenvolvendo. A tendência disso aí, de escalar isso é absurda. Ele atingiu os três pilares do escalonamento ali, tá? Então agora é só aprimorar. E é aquilo, né? Um mindset que precisa explodir primeiro para você poder... A pandemia te ajudou em alguma coisa a dar essa... Cara, foi um momento bem complicado pra gente, né? Porque, pra quem não sabe, né, minha esposa também é personal, então chegou um momento que nós não podíamos fazer nada, né, de forma presencial. Então foi aí que a gente começou a fazer as aulas por vídeo, né? O Ricardo também chegou a fazer. Alguns alunos permaneceram nos seus horários
treinando por vídeo, que isso foi assim, eu tenho muita gratidão com essas pessoas que conseguiram, mesmo com aquela incerteza, com aquela insegurança, o que vai acontecer, como vai acontecer. E, cara, dentro de casa a gente procurou manter uma saúde mental, né? Então, assim, a gente procurava se exercitar pela manhã, eu e a minha esposa, mesmo Você com a já minha... tinha pequenininha? Já. Foi 2020, ela tava com 2 aninhos. Então a gente tentava trazer alguma coisa ali que ajudasse na brincadeira e tal. E assim, por um bom período, cara, a gente manteve pelo menos 2, 3 vezes de exercício dentro da semana. E buscando essa relação, né, cara? Pô, a gente pode fazer uma aula por vídeo? Pode. E tentando mandar mensagem, né? Porque alguns alunos que eu tenho, né, donos de empresa, né, alguns alunos autônomos, entendeu? Para estar trocando essa questão e tentando manter naquele momento ali, né, a saúde, na verdade, né, que era o primeiro, né, Sim, estética. Mas aí, nesse momento, você conseguiu enxergar que precisava ter, né? Porque eu quero saber assim, se isso teve alguma ligação com a situação da consultoria e com as outras coisas que vão vir. Eu tenho certeza que você vai ampliar esse leque aí. Mas total, né? Total. Porque a gente às vezes fala com muita dor da pandemia e foi muitas vidas, né, ceifadas e tudo mais. Mas ela também nos deu a oportunidade do desconforto, a exposição a esse desconforto extremo e inesperado para todos nós, de enxergar, opa, preciso me sacudir aqui de alguma forma, porque coisas inesperadas podem acontecer, igual você, os dois no mesmo ramo, o sustento da casa ali na... Perfeito. Né, a pandemia teve o lado positivo de mostrar algumas coisas para nós como sociedade, né, e como trabalhadores. Com certeza. É um divisor de águas. Vamos para a pergunta final. Bombástica, quem faz? Eu ou você? Já pode quem for? Fazer. Pode fazer pro Igor aí. Garotinho, o apelido é Garotinho. Fala comigo, olha só, presta atenção. É uma pergunta clássica que a gente faz para todos os convidados. É o seguinte, dentro das suas características, cara, na sua cabecinha aí, o que te torna uma potência ilimitada? Cara, eu acho que eu não preciso pensar muito, não. Eu acho que a disciplina. Eu sou um cara extremamente disciplinado, né? Quando eu uso a palavra extremamente é porque eu já convivi com pessoas disciplinadas. E, cara, eu dou o exemplo da questão da alimentação, né? Que é quando a gente abandona prazeres imediatos, né? Para um propósito maior, né? Principalmente a questão da competição. Quando eu passei mais de 3 meses de preparação, então assim, mas quando eu falo de disciplina, eu falo de disciplina há mais de 10 anos. Né? Há mais de 10 anos comendo ovo na primeira refeição, há mais de 10 anos treinando de 4 a 5 vezes musculação, há mais de 10 anos se preocupando com o sono, se preocupando com a água que bebe, levando coisas para comer numa viagem. Então eu acredito que seja disciplina e isso me ajuda muito a ter um discernimento para as outras coisas dentro de casa, enquanto pai, enquanto marido, enquanto irmão. Cara, e é o que eu passo para os meus alunos. Eu acho que quando você tem disciplina, dificilmente você vai ser um cara fracassado. Sem sombra de dúvida. Ricardo, cada vez que a gente faz essa pergunta, é uma aula. Exatamente. E cada um... E é uma aula diferente, né? Cada um posição, tem cara. uma e potência é muito legal ali. isso mesmo. E cada uma... Acho que de todas, essa da disciplina, ela mexe muito comigo. Não vou falar que eu gostei mais, porque nem tem esse direito, mas ela mexe muito comigo, porque eu sou assim também. Uhum. Muito disciplinado. E às vezes até irrita as pessoas que estão em volta. Pô, mas é Páscoa, você não vai comer um chocolate? Eu falei, não, eu tenho uma prova semana que vem. Exato. Não, toma uma Coca-Cola aqui comigo. Falei, não beba esse troço. Não, e aí, mas o que? É preciso a gente fazer essa força e se manter, né? E assim, disciplina em qualquer área da sua vida, né, cara? Você vai colher. Você tem, por exemplo, igual a disciplina na comida, né? Na alimentação. Você vai colher um fruto. Sim. Né, que você está plantando. Você tem disciplina na sua espiritualidade. Você vai colher outro fruto. Tem disciplina no seu conhecimento, no seu trabalho. Você vai colher outro fruto. Então, quanto mais disciplina você tiver, você vai ter certeza que o seu fruto vai ser melhor. Total, cara. E cara, além disso, né, cara, eu acho que a paciência, né, a gente sermos pessoas pacientes, né, as coisas não caem do céu, as coisas não acontecem da noite pro dia. Eu preciso correr uma prova de 21 quilômetros. Cara, você vai começar a treinar hoje e vai programar essa prova, né? Com o corpo não é assim, né? O cara que passou para
para um concurso muito difícil. Cara, ele não passou em um mês. Né? Ele teve que abandonar o social com os amigos, ele teve que abandonar, às vezes, um almoço de domingo, mesmo sendo questionado, para poder estudar um pouco mais. E às vezes aquelas horas foram as horas que fizeram a diferença no concurso. Então, eu acho que tudo, né, cara? A disciplina vem muito com a paciência também, né? E a paciência é o que o ser humano, ou então, vou dizer assim, o brasileiro com certeza, menos tem. Ele quer imediatismo, ele quer atalho. Mas, Ricardo, eu vou arriscar para defender a nossa latinidade. Eu acho que isso está geral. É o mundo inteiro, né? Eu acho que está geral, porque a tecnologia está deixando a gente assim, é tudo imediato, tudo... Não, é verdade, as coisas estão todas prontas o tempo todo e a gente às vezes quer que isso aconteça em todas as áreas da vida. Perfeito. E a área, por exemplo, da fisiologia, ela não funciona dessa forma. Exato. E às vezes a pessoa, ela não tá buscando a mudança, né, cara? Ela tá buscando algo para resolver o problema da noite pro dia, né? Aí é o caso das medicações, dos fármacos. Isso daqui, né, com a gente. A pessoa tá numa situação cirurgia, né, de ansiedade, cara? ela quer o quê? Não, ela quer tomar o remédio, ela não quer mudar ela não quer enxergar que precisa mudar o mindset. O remédio é importante se ele for prescrito direitinho para ajudar, mas ele não pode ser aquilo, né? Um fator principal da mudança, né? E às vezes aquele recurso, né, cara, aquele dinheiro que ela vai gastar com imediatismo, pagaria profissionais, às vezes, para estar do lado dela e ajudar ela nesse processo construtivo, de verdade, né, cara? E vai mudar, assim, fora o que ela vai colher, né, disso lá na frente, e fora o que ela vai deixar de... E vai ter que gastar depois. Lógico. Gente, o papo tá muito bom. Tá bom demais. Oi, tem um monte de coisa que a gente combinou de falar que não falamos. Deu flow. Porra, porque a gente foi entrando em um monte de coisa. É isso aí. Ricardo, dá suas considerações finais aí pra gente... Igor, cara, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente... Quando eu decidi assim, né, nós decidimos, vamos chamar o Igor, porque ele vai agregar muito para nossa audiência. O Igor, eu vou achar depois lá uns rascunhos, bem no início, quando eu e o Ricardo, a gente estava, né, tentando estruturar isso. Tem os rabiscos lá de quem são as pessoas que a gente ia convidar, e você está desde o primeiro momento. Pô, obrigado. Porque a gente sempre só pensou em potencializar CPF e CNPJ. Eu falei, cara, quem potencializar cara, CPF? tem total mindset do que nós estamos planejando. É você, cara. É o Igor que comprova o que faz, que planeja, que tem disciplina, que tudo que uma empresa também precisa. Então tem todo match, todo fit mesmo. Obrigado por você ter aceitado, obrigado por estar aqui, obrigado por você ter transbordado. Espero que essa galera aí tenha notado, tenho certeza que todo mundo tá com insight novo para a vida, para melhorar, mudança de vida, o seu propósito, cara, igual eu falei aqui no último episódio. Se o propósito tiver com servir e princípios divinos, não tem jeito. Ele falou aqui, cara. Abre qualquer porta, cara. Cara, é aquela fala que o Cortella fala muito, e muita gente acha que é do Cortella, né? Mas é de um filósofo, se eu não me engano, do século XIX ou século XX, que é ensinar o que se sabe, né? Praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Cara, eu acho que é isso. Quando você... E dentro desse conceito, a última fala... tá ligado à humildade, né, cara? Quando você não sabe, você perguntar. Então, assim, cara, são 3 frases que eu acho que se você conseguir aplicar isso, dificilmente... Imparável. Eu tive há 2 semanas atrás com um dos meus mentores lá, o José Roberto Marques, e ele tem um mantra de uma fala assim, ó, seja curioso. Exato. Seja curioso. Né? E aí tá totalmente ligado, porque se você é curioso, você tem a humildade de perguntar, de falar, isso eu ignoro, como é que é? Então, eu e o Ricardo, a gente está tendo essa oportunidade, mais de perto aqui com vocês, convidados, de a gente ouvir várias coisas aqui. Nem tudo a gente concorda ou a gente consegue assimilar, mas a gente vai aprendendo, vai tantas outras coisas. E eu acho isso fantástico. A gente não tem que ser uma concha fechada. De jeito nenhum. Dê as suas considerações finais, garotinho. Cara, o que eu posso dizer? Cara, muito obrigado pelo convite. Fiquei extremamente feliz quando esse cara me chamou semana passada. Eu acho o programa de vocês excepcional, e quando a gente fala sobre o programa, sobre ajudar pessoas, cara, eu acho que estar perto de pessoas que também têm esse conceito, né, cara, de transformar a vida de alguma forma, seja com conselho, seja, por exemplo, com a minha profissão, que é a questão do exercício, né, trazer uma qualidade de vida, trazer um envelhecimento saudável. Então, assim, cara, só agradecer mesmo e dizer para o pessoal,
o que vocês me perguntaram. Pessoal que estiver assistindo, né, comenta lá no Potência Ilimitada que vocês vão ter um valor especial comigo dentro da consultoria para tirar esse A vida melhorando aí, gente. Vai vendo aí. Então vamos lá, galera. Olha só, vamos combinar o seguinte, ó. Você que nos assiste, está assistindo esse corte, está assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Me marca, abreu.rm. Eu sou o Rafael. Põe os arroba da galerinha aí. Marca o Igor Mendonça e marca o Potência Ilimitada. Treinador Igor Mendonça. Arroba treinador Igor Mendonça. Vamos fazer algo especial pra galera. Quem marcar, o papai de cá. Quem marcar, nós 4. Aí, Leandro. Porque todos somos Potência Ilimitada. Perfeito. Vai estar concorrendo, vai receber um direct aí e vai começar uma conversa para concorrer uma condição especialíssima mesmo. Isso aí. Que esse cara já deu um brief aqui que pode ser, gente. Aproveitem. Pessoal, e vocês, olha, que quiserem participar aqui conosco como incentivadores desse projeto, procurem, né, a gente aí através do direct, a sua marca está aqui sendo exposta, sendo levada a pessoas que possam conhecer o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio. O nosso objetivo aqui é transbordar. E se você acompanhou esse episódio até o final, não se engane que o Igor ficou falando aqui de musculação, de educação física. O Igor falou de conceitos da vida, que aplicado ao trabalho dele, que aí sim a educação física, podem e devem ser trazidos para o seu dia a dia, para que a sua potência ilimitada realmente venha, né, ao público, venha fazer parte da sua vida, da sua família. E você fica aí com o nosso abraço. Compartilhe esse podcast, compartilhe as nossas redes sociais, façam que mais pessoas possam, né, nos acompanhar nessa jornada. E eu desejo para você, para sua família, para os seus negócios, para tudo que você ama na sua vida, que você consiga botar essa potência ilimitada realmente para funcionar, para fora, e esteja conosco. Até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal!